Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos recomeçar nosso devocional com a leitura de Marcos, capítulo 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão de pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e João batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs,
trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isto que vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então, Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Marcos está apressado para apresentar o Messias. Ele relata vários milagres. Sem muita explicação de onde vem Jesus, o apresenta sendo batizado por João. Me chamou a atenção como Marcos começa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa palavra princípio é muito importante. Princípio sinaliza começo, mas também informa sobre o que é básico. Apresenta um conceito, um alicerce, de onde tudo é ou começa a ser construído. Mas princípio de quê? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o princípio das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, imagine que alguém escreve uma carta, um livro, para você e diz: este é o princípio do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo. Mas você nunca ouviu falar sobre esta palavra, Evangelho, e sobre quem é Jesus. Marcos pretende resolver o segundo problema já no primeiro verso. Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. E durante todo o seu escrito, ele vai meio que demonstrar isso, que Jesus é o Filho de Deus. Ele vai demonstrar isso relatando o batismo de Jesus por João, quando os céus se rasgam, o Espírito Santo desce e a voz do próprio Pai é ouvida declarando: tu és meu Filho amado, em quem tenho grande prazer, grande alegria. Ele vai demonstrar isso relatando inúmeros milagres que Jesus operou, demonstrando a sua autoridade.
Ponto que frisado por Marcos neste capítulo 2 ou 3 vezes também em relação à forma como Jesus pregava e apresentava as escrituras nas sinagogas. Ele vai demonstrar isso relatando que os demônios que eram expulsos já conheciam Jesus e por isso Jesus os expulsava rapidamente para que não revelassem àqueles que não deviam reconhecer quem ele de fato era. Sim, isso é muito intrigante, mas o fato é que os demônios reconheciam Jesus do mundo espiritual, onde todos reconhecem sua autoridade, pois sabem quem ele é de fato, o Filho de Deus. Me parece que este é o alvo de Marcos e por isso todos os versículos são focados nisso. Apresentar a autoridade de Cristo sobre o mundo espiritual e material, afinal, ele é o Filho de Deus. Mas o princípio, vamos relembrar, é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já entendemos um pouco quem Jesus é. Marcos deixa claro, mas o que é Evangelho? Marcos faz um relato interessante, que quando Jesus começa a pregar, sua palavra é, segundo a versão NAA, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na NVT que lemos aqui diz, enfim chegou o tempo prometido, proclamava, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Percebamos aqui que Jesus fala 3 ou 4 frases. A primeira diz, chegou o tempo que foi prometido, a promessa está cumprida, como se dissesse, a espera acabou. A segunda, o reino de Deus está próximo, como se anunciasse a vinda do reino e declarasse, olha, já está próximo, já está cumprido, o reino está vindo. A terceira é arrependam-se. Jesus chama a mudar as direções de nossas vidas, literalmente estabelecer um novo alvo para os nossos caminhos e para a nossa jornada. E a quarta e última é creiam no Evangelho. Creiam nas boas novas. A NVT já apresenta como creiam as boas novas. Isso nos dá uma pista do que realmente seja o Evangelho. Vou repetir a pergunta que fiz antes. Se você nunca tivesse ouvido falar dessa palavra e alguém te dissesse, vou te anunciar o princípio do Evangelho, o que você pensaria? Aqui vimos que Evangelho e boas novas são a mesma coisa. Mas será que você não perguntaria assim? Evangelho significa boas novas, boas notícias, mas boas notícias de quê? Na verdade, Evangelho era um termo conhecido pelos romanos e pela população daquela época, que Jesus utilizou para fazer sua mensagem chegar com clareza. Eu confesso que acho isso espetacular. Quando o Império Romano ia para o combate, para conquistar novos reinos, povos e nações, às vezes a notícia da vitória demorava meses e até, em determinados casos, anos para chegar em Roma. Se o fossem esperar o exército vencedor retornar, o próprio imperador ficaria sem saber que era governante de uma terra nova por muito tempo. Então, eles enviavam um mensageiro que chamava-se o evangelista, que viria apressadamente para o quanto antes retornar e anunciar à cidade, ao povo, ao rei, o evangelho, as boas novas, as boas notícias, que o exército, que o rei venceu. Esse era o significado da palavra evangelho. As boas notícias que o reino venceu a guerra. Você entende agora o que significa quando Marcos anuncia o princípio do evangelho e quando Jesus diz, creiam no evangelho, creiam na boa notícia, creiam
que Jesus já triunfou e que o reino eterno já prevaleceu. Jesus está anunciando a vitória do reino do amor contra o reino das trevas. Jesus está anunciando a vitória do reino do perdão contra o reino da culpa. Jesus está anunciando a vitória do reino da graça contra o reino do mal. Creia, o reino de Deus venceu e você faz parte dessa história. Os exércitos romanos voltariam, às vezes até com o próprio imperador, voltando e declarando a sua vitória. Da mesma forma, o nosso Rei Jesus está voltando e declarando a vitória do seu reino eterno. E você faz parte desse reino. Por isso, alegre-se, o Evangelho chegou. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.